A história começa em uma forja onde o protagonista, Vil, levanta seu martelo e ativa sua habilidade de mão dourada, invocando a conexão divina com Mjolnir. Usando magia, ele levita uma barra de ferro para o lugar, preparando-se para forjá-la em uma relíquia sagrada. Enquanto golpeia o ferro, cantando Tamino Maitozu, a barra começa a brilhar intensamente, eventualmente se transformando em uma espada radiante conhecida como Holy Light Severance. Mais tarde, na sala de estar de sua nova casa, que também funciona como oficina e ninho de recém-casados para ele e sua noiva, Vil recebe notícias devastadoras. Sua noiva, San Hassan, informa que decidiu terminar o noivado. Chocado, Vil imediatamente questiona sua decisão, lembrando-a de que o noivado foi arranjado por ambos os pais. De acordo com o acordo, ele deve herdar a forja de seu pai e ela deve assumir a empresa de comércio de sua família. Em resposta, San revela que se apaixonou por outra pessoa. Enquanto fala, ela olha para a porta, onde outro homem está parado. O homem entra na sala e abraça San na frente de Vil. Para o horror de Vil, o homem se revela ser seu próprio irmão, Setting. Atordoado, Vil exige saber quando isso começou. Setting revela que o relacionamento começou após a morte do pai de San. Naquela época, ela estava de luto e Vil havia priorizado o trabalho em relação a ela. San acrescenta que, ao contrário de Vil, Setting a confortou e apoiou durante aquele período difícil. Vil se defende, explicando que não teve escolha. Ele estava trabalhando incansavelmente para salvar a Hassan Trading Company da falência. Mas Setting descarta seus esforços com um riso, alegando que a recuperação da empresa foi nada mais do que sorte, devido à chegada de um grande cliente no momento certo. Enquanto Vil olha com incredulidade, Sir lhe fala, não para defender Vil, mas para afirmar que foi sua própria determinação que salvou a empresa. Após a morte de seu pai, ela se recusou a desistir e lutou para manter o negócio vivo. Vil treme de raiva, mesmo que isso fosse verdade. Ele não pode acreditar que eles o trairiam dessa forma, especialmente após terem acabado de construir uma casa e abrir uma nova loja juntos. Setting responde com um pedido de desculpas zombador e diz a Vil para sair, declarando que a casa agora pertence a ele e Sriakol. Ele acrescenta que não seria apropriado para o ex-namorado de San morar sob o mesmo teto. Furioso, Vil pergunta por que eles não podem simplesmente viver na propriedade da família de Siral, pois o prédio da empresa Hassan pertence a ela. Mas Sim se recusa, alegando que agora é o chefe da casa e que seu orgulho não permite nada menos. Confuso, Vil exige saber o que ele quer dizer. Em resposta, Setting coloca a mão na barriga de Ciro e anuncia que ela está grávida de seu filho. Dominado pela raiva, Vil agarra Setting pelo colarinho e exige saber se ele está falando sério. Setting diz a ele para se acalmar, advertindo que ele pode assustar San. Só então Vil nota que ela está acariciando a barriga. Percebendo a verdade, ele empurra Setting para o lado e se vira para sair, dizendo que, se as coisas são assim, eles podem ficar com a casa e a loja. Justo quando ele alcança a porta, San o chama para parar. Quando ele pergunta o que ela quer agora, ela pede que ele não abandone a loja, afirmando que sua empresa ainda precisa das armas que ele forja. Setting interrompe, insistindo que ele cuidará da forja a partir de agora. San tenta se opor, mas Vil já ouviu o suficiente. Ele abre a porta e sai, declarando que, a partir desse momento, nada disso tem a ver com ele. Enquanto Vil sai, Setting olha fixamente para a porta, lembrando vividamente de uma conversa com seu pai. Quando ele era mais jovem, ele uma vez perguntou por que seu pai sempre favorecia Vil, insistindo que ele também poderia assumir a forja da família. Seu pai respondeu sem hesitar, explicando que Vil é um gênio, um homem abençoado pelos deuses com uma mão de ouro. Em contraste, ele acredita que tanto ele quanto Setting eram apenas medianos. Ao ouvir isso, Setting desmoronou em lágrimas, gritando com seu pai para não menosprezá-lo e exigindo saber como ele podia chamar seu próprio filho de mediano. Setting sempre ressentiu seu irmão por ter a confiança de seu pai, por ser abençoado com talento e por ter uma noiva linda. Esse ressentimento lentamente se transformou em ódio. E é esse ódio que impulsionou sua decisão de conspirar e tirar tudo de seu irmão. Justo então, alguém bate na porta.
Quando ela se abre, uma garota entra na loja, acompanhada por cavaleiros e segurando um buquê em suas mãos. Ela então pergunta se algum deles pode dizer a ela onde encontrar o mestre Apusai. Ao vê-la, tanto Seth quanto Sam ficam atordoados antes de se curvarem rapidamente, pois a garota que está diante deles não é ninguém menos que a princesa Ana Rose do reino. Ana Rose se desculpa, esclarecendo que ela pretendia perguntar pelo dono da forja de Apusai. Ela explica que ouviu dizer que Vilcraft havia aberto sua própria forja e trouxe um buquê para congratulá-lo. Isso deixa Seth confuso, pois ele se pergunta por que uma princesa visitaria uma loja de ferreiro aleatória e como ela sabe sobre Anaros. Em seguida, Ana Rose se aproxima de Srirakal, reconhecendo-a como a filha do presidente da Hassan Trading Company, a mulher que estava noiva de Vil. Ela congratula Siral, dizendo quão sortuda ela é por se casar com um homem tão extraordinário, deixando Sar completamente perplexa. Irritado, Seth esclarece que o noivado de Vil e Sirli foi cancelado e que ele também deixou a loja, tornando o novo dono da Apusai. Ferraria. Anos fica muito surpresa ao aprender isso, mas rapidamente recupera a compostura. À medida que ela reúne as peças, um sorriso conhecido aparece em seu rosto. Ela então pergunta se Setin é o responsável por assumir a ferraria. Setin responde com confiança, confirmando que é ele e colocando a mão no peito. Ele garante que assumirá a responsabilidade total pela ferraria e por tudo que vem com ela. No entanto, Anaros imediatamente nota a ausência de qualquer marca em sua mão, algo que simboliza mestria em Apusai. Ela explode em risadas, achando absurdo que alguém como ele ousasse fazer declarações tão ousadas com braços como os dele. Ainda rindo, ela se vira para sair, dizendo que seu negócio aqui está feito, deixando tanto Setin quanto Sirli confusos. Uma vez fora, ela ordena a um cavaleiro que cancele todos os negócios com a Hassan Trading Company imediatamente. O cavaleiro reconhece a ordem sem questionar. Ela então emite outra diretriz, uma de emergência. Ela instrui que encontrem Vil usando todos os recursos disponíveis, observando que ele não pode ter ido muito longe. Um dos cavaleiros pergunta hesitante por que isso importa, desde que o irmão de V agora é o responsável por assumir a ferraria da família. Ao ouvir isso, Anarose se vira para o cavaleiro e pergunta se ele realmente não sabe nada sobre Apusai. Enquanto isso, Vil está ao lado de um lago tranquilo, pulando pedras na superfície enquanto processa tudo o que aconteceu. Ele decidiu que, não importa o que aconteça, mesmo que eles venham se arrastando com desculpas, ele nunca voltará para a capital. Com firme resolução, ele ativa sua mão de ouro e chama pela conexão com o martelo divino Mjolnir. À medida que a marca circular em sua mão brilha e o martelo ressoa, ele se lembra da memória de quando era jovem e pergunta ao seu avô acamado o que é um Apusai. Seu avô explica que um Apusai é um ferreiro abençoado com a mão de ouro, um presente raro passado de geração em geração. Quando Vil pergunta mais, o velho homem diz que a mão de ouro concede uma habilidade de fabricação única e que todos os Apusai da história possuíram uma. Enquanto se lembra disso, Vil joga uma moeda de ouro para o ar e ativa sua habilidade, Alquimia Ultra. Ele então golpeia a moeda no ar, transformando-a em uma pequena barra de ouro puro. Embora isso valesse o suficiente para viajar por anos, ele sabe melhor do que inundar o mercado com isso, pois fazer isso poderia causar uma crise econômica. Ele então também se lembra de seu avô revelando que a maioria dos usuários da mão de ouro só recebe uma habilidade. Vil, no entanto, é diferente deles, pois possui 5 habilidades de fabricação distintas, tornando o único Apusai na história registrada a possuir tal poder. Seu avô então lhe entrega o martelo, dizendo que os Apusai aprimoraram seu ofício por gerações para forjar artefatos divinos. Assim, ele passa para Vil o relicário sagrado que criou, o martelo divino Mjolnir, declarando que, a partir desse momento, ele é um novo Apusai. É assim que Vil herda tanto o nome da oficina quanto o artefato divino de seu avô, Genkoji Craft. Desde então, ele mantém a barreira da cidade, a espada do herói e incontáveis relicários sagrados, todos sob as ordens do rei. De volta ao reino, a princesa Naros explica a um cavaleiro que o motivo pelo qual o reino permanece em paz é porque a Apai ainda vive aqui. Percebendo a gravidade da ausência de V,
o cavaleiro alerta que a barreira pode estar em perigo. A princesa o tranquiliza, dizendo que a barreira foi recentemente reforçada por Vil e deve durar pelo menos 1 ano. Diante disso, o cavaleiro pergunta se deve informar a heroína Caroline sobre a situação. Anaro joga fora seu buquê e responde que não é a hora ainda. Vil também havia mantido a espada sagrada recentemente. Então, a menos que uma horda de dragões antigos ataque de repente, tudo deve permanecer estável. Com isso, ela emite uma ordem direta para encontrar Vil imediatamente para a proteção da barreira e a segurança da capital, a qual os cavaleiros aceitam sem hesitação. Anos sabe que Caroline confia em Vil não apenas como um mestre artesão, mas também como um homem. Agora que Vil finalmente está solteiro, Anaros acredita que é melhor garantir seu coração antes que alguém mais faça um movimento. Enquanto isso, Vil usa sua habilidade para abrir a caixa de armazenamento e, à medida que um container preto aparece, ele joga a barra de ouro dentro para guardá-la como dinheiro de viagem. Ele então revela que o trabalho de manutenção foi algo que seu pai assumiu após a morte de seu avô, simplesmente para manter comida na mesa. No entanto, desde que a manutenção não é o verdadeiro trabalho de um Apuzai, ele acredita que Setin possa gerenciar a loja em vez disso. De seu avô, ele aprendeu que o verdadeiro papel de um Apuzai está em outro lugar. Após entregar a Vil o martelo divino Mjolnir, ele explica que serve como um modelo, um artefato destinado a inspirar Vil em seu futuro trabalho. Com isso, ele compartilha seu último desejo para que Vil cumpra a verdadeira missão do Apuzai. À medida que Vil começa a chorar, seu avô gentilmente pousa a mão em sua cabeça e, com uma voz fraca, diz que ele deve forjar relicários sagrados originais e oferecê-los aos céus. Depois de falar aquelas últimas palavras, ele passa away enquanto Vil grita de dor. Lembra-se daquele momento. Vil percebe que seu avô o havia guiado o tempo todo. Ele então joga uma pedra no ar e a atinge em pleno voo com o martelo divino, transformando-o em um cristal de teletransporte flutuante de classe SS, um artefato que teletransporta seu usuário para um lugar que ele nunca esteve antes. Esmagando o cristal, ele ordena que ele ative o teletransporte. À medida que a magia tem efeito, ele reflete sobre o fato de que agora que ele é reconhecido como um artesão lendário, como seu avô, ele fixa seus olhos em viajar pelo mundo para aprimorar suas habilidades e encontrar nova inspiração, com o objetivo ultimate de forjar um relicário sagrado ainda maior do que o próprio Mjolnir. Quando o processo de teletransporte termina, Vil se encontra em um lugar completamente desconhecido, o que é esperado. Mas então, de repente, ele ouve uma garota gritando por ajuda. À medida que ele se vira e vê uma garota sendo perseguida por um urso, ele percebe que eles estão seguindo diretamente em sua direção. A visão o pega de surpresa e, enquanto ele assiste, a garota aterrorizada grita por ajuda. Sem hesitar, Vil atinge a cabeça do urso com Mjolnir, instantaneamente o destruindo. Com o perigo passado, ele rapidamente examina seus arredores e se pergunta onde ele acabou de chegar. Talvez uma floresta perto do reino. Mas colocando esse pensamento de lado, ele se concentra na garota. À medida que ele se aproxima para verificar se ela está bem, ele fica chocado ao ver que ela é uma garota Beasfolk que está faltando uma perna. Quando ele pergunta novamente se ela está bem, ele nota um colar ao redor do seu pescoço. A garota rapidamente se vira para escondê-lo, mas Vil percebe que ela é ou era uma escrava, provavelmente pertencente a um mercador que havia passado pelo urso. Ela então murmura que dói. E quando vê se aproxima para avaliar sua lesão, ela começa a gritar de medo. Vendo seu pânico, ele para imediatamente e gentilmente diz a ela para não se mexer. Reconhecendo seu medo, ele decide calmá-la primeiro. Assim, ele ativa sua habilidade de mão dourada e traz o martelo divino perto dela. Embora hesitante no início, ela começa a se calmar à medida que o martelo emite uma aura suave. Agora que ela está mais relaxada, V garante a ela que não tem intenção de machucá-la. Depois de dizer isso, ele levanta o martelo e ativa a habilidade Restauração Completa, trazendo-o suavemente para baixo em sua coxa, onde a perna está faltando. Ela então grita de dor à medida que sua perna começa a se regenerar e seus ferimentos se curam rapidamente. Em segundos, sua perna inteira é restaurada,
como se nada tivesse acontecido, deixando-a atordoada enquanto ela pergunta o que ele fez. Viu explica que ele apenas usou seu martelo para ativar uma habilidade chamada Restauração Completa, que reparou sua perna danificada. Depois disso, ele diz a ela para ficar parada. Ele vai usar outra habilidade. Enquanto ela olha para ele com confusão, ele subitamente atinge o colar com seu martelo, usando sua habilidade Desmontar, o que faz com que ele brilhe intensamente e então desapareça. Viu então diz a ela que agora ela está verdadeiramente livre. Como se ela tivesse tentado remover o colar sozinha, sua cabeça teria explodido. Um arrepio percorre sua espinha enquanto ela ouve isso. E enquanto ela tenta dizer algo, Viu parece confuso. Sem aviso, ela o abraçamente se apresenta como porro. Ela também agradece a ele por salvar sua vida, chamando-o de irmão mais velho. Viu sorri e responde, dizendo que não há problema e se apresenta também. Deixando isso de lado, pois está escurecendo, ele decide montar um acampamento e diz a ela para esperar. Em seguida, ele caminha em direção a uma árvore, fazendo com que Porro incline a cabeça em confusão, enquanto ele analisa cuidadosamente a árvore e decide que essa servirá. Ele atinge a árvore com seu martelo, usando a habilidade de transmutar madeira em cabana de tronco. Com isso, a árvore começa a se transformar e se reorganizar, enquanto Viu assiste com um sorriso à medida que a transformação é concluída. Porro olha para ele com choque, perguntando o que diabos acabou de acontecer, pois a árvore se transformou em uma casa. Viu responde casualmente, dizendo que este é o lugar onde eles passarão a noite. Enquanto isso, no reino de Genega, os cavaleiros da fronteira chegam ao local e descobrem os corpos de muitos dragões antigos. Eles estão perplexos, se perguntando quem poderia ter feito isso. Justo então, um dos cavaleiros avista uma figura pulando sobre a pilha de corpos de dragões. Quando ele aperta os olhos para ver claramente, seus olhos se arregalam e ele grita que é a heroína da espada de gelo sagrado, Lady Caroline Iceberg. Quando todos os cavaleiros se curvam rapidamente, um deles pergunta se ela realmente derrotou todos os dragões sozinha. Outro cavaleiro responde, afirmando que Lady Caroline é mais do que capaz de realizar tais feitos. Ele acrescenta que a barreira de proteção da cidade sozinha não teria sido suficiente para salvá-los. Para a paz do reino, sua força é absolutamente essencial. Deixando isso de lado, um cavaleiro pede respeitosamente que ela os acompanhe ao Palácio Real ignorando. Ela olha silenciosamente para sua espada, confundindo os cavaleiros. Ela então comenta que sua lâmina parece ter um corte. Quando o cavaleiro começa a dizer que mesmo uma espada sagrada pode se deteriorar, ele para no meio da frase e fica confuso ao ver Caroline, sempre fria e composta, sorrir. Ela então puxa sua capa e, após murmurar é assim que é, desaparece em um piscar de olhos, surpreendendo os cavaleiros. Ela parece ter se teleportado para a capital real do reino de Gaitanerga. Enquanto caminha, ela começa a cantarolar e sua espada começa a brilhar antes de se transformar em um gato espiritual. O gato comenta que ela parece estar de bom humor hoje. Enquanto esfrega sua cauda no rosto dela, pergunta se ela está tão animada porque vai ver seu amado príncipe ferreiro, Viu? Ela confirma com a cabeça, dizendo que hoje finalmente vai ver Viu novamente. O gato diz que também ama Viu, pois ninguém mais cuida dele com tanto carinho e atenção. Deixando isso de lado, o gato resmunga com desgosto, lembrando que Viu disse que a espada não se quebraria a menos que ela lutasse contra 100 dragões antigos. Assim, ela extermina uma horda inteira apenas para testá-la, levando-a ao limite, para ter um pretexto para ver Viu, novamente. O gato acha Caroline completamente sem esperança, e ela concorda, dizendo que está ali apenas porque ele está. Quando finalmente chegam à frente da loja, ela usa magia para conjurar um espelho e verificar seu rosto, enquanto o gato toca a campainha. Responde a porta e, chamando-a de Linda, a convida a entrar. Caroline estava muito animada para encontrar Viu, mas no momento em que vê Sushin, sua excitação some. Vendo seu rosto frio, Sushin rapidamente a reconhece e a cumprimenta adequadamente. Ela pergunta a ele onde Viu está e Sushin responde que ele não está lá. Supondo que Viu tenha saído para buscar algo, ela diz que vai esperar. Mas Sushin informa que Viu foi demitido e que, a partir de hoje,
ele é o novo dono da loja. Ao ouvir isso, ela olha para ele com um olhar ameaçador, liberando uma aura sinistra. Enquanto Sushin treme, se perguntando se isso é porque Viu não está lá, Caroline está realmente irritada porque esse cara expulsou Viu. Ela então aponta sua espada para ele e exige saber onde Viu está, pois precisa dele para consertar sua espada sagrada. Sushin assume que ela está apenas aborrecida porque Viu não está lá para consertar sua arma. Aproveitando a oportunidade, ele oferece para manter a espada no lugar de seu irmão. Caroline olha para ele, perguntando se ele está seriamente sugerindo isso. É revelado que apenas Caroline e Viu podem ver o espírito da espada sagrada, o gato. Apesar disso, o espírito se pergunta se Sushin também pode ter o potencial, pois é o irmão de Viu, afinal. Sushin, então insiste confiantemente que pode lidar com isso e até afirma ser muito melhor do que seu irmão. Não acreditando nele nem um pouco, Caroline entrega a espada e pergunta se ele realmente acha que pode fazer o trabalho de seu irmão. Ele responde com confiança, dizendo a ela para deixar que ele faça. Convencido de que, uma vez que ela veja sua habilidade, ela escolherá ele em vez de Viu. Ele acredita que Viu só parecia especial porque nasceu primeiro. É tudo isso. Enquanto começa a trabalhar na espada, ele pensa que essa é a chance perfeita para tomar tudo que Viu valoriza. Ele se recusa a aceitar que não pode fazer o que seu irmão pode. Com esse pensamento, ele começa a afiar a espada, de forma descuidada, o que causa dor intensa ao espírito do gato. Mas, como não pode vê-lo, ele continua a afiar a lâmina de forma brusca, enquanto o gato fica cada vez mais zangado, tentando fazê-lo parar. Incansável, o espírito da espada libera uma aura assassina, seu rosto se tornando monstruoso em forma. Aterrorizado, Sushin sente que seu braço está prestes a quebrar devido à pressão. Justo então, Caroline estende a mão e a espada voa para sua pegada. Ela está surpresa com como ele conseguiu facilmente irritar a espada. O espírito do gato diz a ela que Sushin não estava nem ouvindo sua voz. Ele estava apenas brincando, fazendo o que queria. Ele é completamente diferente de seu irmão, que entende que até as ferramentas têm sentimentos e sempre as tratou com cuidado. Ao ouvir as palavras de Caroline, Sushin fica confuso e pergunta o que é essa bobagem que ela está falando, dizendo que espadas não podem ficar zangadas. Com isso, o espírito do gato conclui que esse cara é apenas lixo sem esperança. Caroline então explica que a espada sagrada tem sua própria vontade e Viu sempre a manteve perfeitamente. Mas agora que ele se foi, ela declara que nunca mais voltará à loja. Novamente, antes de sair, Caroline informa Setting que hoje, tanto ela quanto a espada, viram através de suas habilidades. Assim, ela diz a ele com um olhar severo que ele está a anos-luz de distância de seu irmão. Enquanto ela se vira para ir embora, Setting súplica para que ela pare, mas ela continua caminhando. Nesse momento, Ciro retorna à loja e vê Caroline saindo. Confusa com a presença dela, Ciro fica surpresa quando Setting de repente grita de trás, pedindo outra chance. Ele então cai no chão, insistindo que é melhor do que seu irmão, deixando Circal ainda mais perplexa. Sua confusão rapidamente se transforma em choque quando ela nota o estado caótico da loja e pergunta a Setting: o que diabos aconteceu aqui? Com uma voz trêmula, Setting informa que ele, de alguma forma, irritou Lady Caroline, que disse que nunca mais voltaria à loja. Ele tenta tranquilizá-la, dizendo que, mesmo que a heroína não volte, sempre haverá outros clientes. Mas isso só frustra Ciro mais, que explode, perguntando se ele é idiota e lembrando que, se Lady Caroline os odeia, é o mesmo que ser odiado por todo o reino, o que significa que eles estão acabados. Sobrecarregado, Setting grita para que ela se cale. Ela devolve, dizendo: peça-lhe para parar de gritar e se concentrar em consertar a bagunça rapidamente. Nesse momento, um homem aparece na entrada da loja e se dirige a Circal como presidente, informando-a de que a família real cancelou seu pedido. Ainda, envolvida na discussão, ela, sem pensar, diz que já sabe e pede que ele vá embora. No entanto, o momento paira no ar, enquanto ela e Setting congelam, lentamente se virando um para o outro, confusos. Em seguida, ambos perguntam quem cancelou os pedidos. Enquanto isso, na selva, na casa na árvore que Viu construiu, Porro está muito impressionada, pois a casa na árvore inclui um banho quente, comida deliciosa,
roupas confortáveis e um colchão macio. Muito impressionada com tudo isso, ela pergunta a Vil se ele é algum tipo de mágico. Vil ri e responde que não é. Em vez disso, ele usou uma de suas habilidades para conceder proteção sobre a casa. Depois disso, ele usou a alquimia suprema para criar comida diretamente a partir dos ingredientes. Porro acha as habilidades de Vil incríveis e diz que ele é incrível. Vil é genuinamente tocado. Ele tem trabalhado até a morte ultimamente e é bom finalmente ser apreciado. Ele até se lembra de como Ciro manipulou para acreditar que é completamente normal para um ferreiro forjar 9.999 espadas de grau A por dia. Deixando isso de lado, Porro diz a ele que acredita que ele é uma pessoa incrível. Isso o pega de surpresa. Pensando sobre o passado, ele reflete sobre como seu avô era um gênio extraordinário que criava uma peça de trabalho miraculosa após outra. Seu pai não era tão talentoso, mas era diligente, cuidadoso e sempre ansioso para ajudar os outros. Vil acredita que eles eram os verdadeiros gênios. Ele, por outro lado, pensa em si mesmo como apenas um ferreiro comum que aprendeu alguns truques e simplesmente quer fazer as pessoas sorrirem. Ele olha para cima enquanto diz isso, apenas para ver que Porro já adormeceu. Um pouco envergonhado, ele murmura, perguntando como ela pôde adormecer nele assim. Ainda assim, ele está feliz que ela se sinta confortável o suficiente para descansar. Ela deve ter estado verdadeiramente exausta para adormecer tão rapidamente. Com um sorriso suave, ele decide dormir também. E assim, os dois passam a noite na selva perigosa. Quando Vil acorda, ele boceja e cumprimenta Porro com um casual bom dia. Quando ela não responde, ele assume que ela ainda está dormindo e caminha até a cama dela para acordá-la. Mas ele fica atordoado quando vê alguém completamente diferente. Uma garota mais velha, desconhecida, mais bonita, deitada ali em vez disso. Confuso, ele se pergunta quem é essa mulher. Então, ele nota as orelhas e a cauda e um pensamento selvagem e impossível vem à sua mente. Antes que ele possa entender, a garota abre os olhos e diz alegremente bom dia e o chama de irmão mais velho, assim como o Porro faz. Chocado, Vil percebe que ela realmente é Porro. Ele rapidamente pergunta como ela mudou tão drasticamente. Olhando para si mesma, Porro responde que parece que ela passou por uma evolução. Alguns momentos depois, quando eles saem da casa na árvore, Vil diz a ela para diminuir o ritmo, pois ela está se movendo muito rápido. Ela para e agradece a ele pelas roupas que ele fez, dizendo que elas são muito confortáveis para se mover. Curioso, Vil pergunta o que ela quis dizer com evolução. Porro explica que quando um monstro absorve mana suficiente, pode evoluir para uma espécie de nível superior. Como ela tem sangue de monstro, sendo uma pessoa bestial, ela também pode evoluir. Aparentemente, a comida que ele fez na noite anterior estava cheia de mana e isso desencadeou sua transformação. Deixando isso de lado, Vil pergunta se ela planeja continuar, seguindo. Ela responde perguntando se sua presença o incomoda. Ele rapidamente assegura que não e ela se ilumina, dizendo que não tem outro lugar para ir. Com um ligeiro rubor, ela acrescenta que quer ficar ao lado dele. Vendo esse lado dela, Vil percebe que não é apenas a aparência dela que mudou. Então, sem mais nem menos, ela sussurra para ele que eles também poderiam fazer alguns gatinhos, pegando-o completamente de surpresa. Atrapalhado, ele corre para longe, gritando que não está pronto para ser pai, enquanto Porro o persegue, dizendo para ele diminuir o ritmo. Em seguida, ele para abruptamente quando seus pés atingem a água, o que confunde tanto ele quanto Porro, pois deveria haver uma vila ali, mas tudo o que eles veem é água, como um pântano. Olhando, em volta, Vil avista um sinal apontando para frente com as palavras fim da estrada escritas nele, o que o impressiona como um nome ominoso para uma vila. Seguindo a direção que o sinal aponta, eles adentram mais fundo no pântano e eventualmente chegam a um lago. Vil se pergunta o que aconteceu com a vila. Justo então, Porro nota algumas pessoas próximas e sugere que eles as abordem. Eles se aproximam e um homem que se apresenta como chefe da vila, Arthur, explica que a vila fim da estrada está atualmente submersa devido às fortes chuvas do outro dia. Sem lugar para ir, os moradores estão esperando que as águas da enchente recuem. Para piorar as coisas, não há jovens na vila para ajudar na recuperação.
E mesmo que houvesse, o nível da água é avassalador. Ao ouvir a situação deles, Viu decide ajudá-los. E sem explicar muito, ele caminha em direção à floresta, enquanto Porro chama, perguntando para onde ele está indo. Viu então sobe a um ponto mais alto e examina a área, enquanto Porro pergunta o que está errado. Ele responde que é apenas como ele suspeitava. As montanhas cercam a vila de uma forma que forma uma bacia natural. Isso explica por que a vila é inundada com tanta facilidade, mas ainda assim ele acredita que pode consertar. Com uma ideia clara de what precisa ser feito, ele pega seu martelo e ativa a habilidade do braço dourado, comandando Mjolnir para aumentar. Ao seu comando, o martelo cresce massivamente, chocando todos os que estão por perto. Usando toda a sua força, Viu então golpeia o martelo no chão, causando uma onda de choque poderosa e uma nuvem de poeira enche o ar enquanto um enorme cratera se forma sob o golpe. Depois disso, ele diminui o martelo ligeiramente e o golpeia contra a lateral do cratera. O impacto racha a borda e logo a água da vila corre para dentro, enchendo o cratera e formando um enorme reservatório. Os moradores da vila e Porro assistem em choque enquanto a água drena rapidamente da vila. Em questão de momentos, a vila está completamente seca e as pessoas estão devastadas ao ver a destruição que a inundação deixou. Viu então explica calmamente que as casas de madeira, especialmente as velhas, são facilmente danificadas por exposição prolongada à água. Em seguida, ele abre uma caixa de armazenamento da qual dezenas de pedras flutuam no ar. Confuso ao ver isso, o chefe da vila pergunta a ele o que ele planeja fazer com elas, ao que Viu não responde. Em vez disso, ele ativa sua habilidade de mão dourada e então golpeia o chão enquanto ativa sua habilidade de restauração e criação completa. Instantaneamente, as estruturas de madeira danificadas começam a se restaurar, enquanto as pedras flutuantes se reorganizam em tijolos que se montam sozinhos em paredes sólidas e melhoradas. Assim, toda a vila é reconstruída, agora mais robusta e atualizada. Os moradores da vila aplaudem e correm para dentro para admirar as melhorias. Impressionado com a construção, o chefe da vila pergunta se Viu é algum tipo de grande mago. Alguns momentos depois, Viu e Porro são convidados para a casa do chefe, onde todos os moradores da vila se curvam para mostrar sua gratidão. Viu humildemente diz a eles que não há necessidade, explicando que a habilidade da mão dourada tornou o trabalho fácil. O chefe insiste em recompensá-lo, dizendo que não se sentirão à vontade até que o façam. Viu, incerto sobre o que pedir, eventualmente pergunta se a vila tem alguma arma ou ferramenta em comum. Os moradores da vila ficam perplexos, mas o levam para mostrar-lhe algo. Para um santuário onde uma espada selada repousa. Viu imediatamente sente sua presença ominosa e reconhece que é uma espada demoníaca. O chefe da vila explica que há muito tempo, um herói usou essa espada para matar um deus maligno e salvar a vila. Mas o herói mais tarde enlouqueceu. Temendo a maldição da espada, seus ancestrais a selaram no santuário. Segurando a espada, Viu comenta que nunca esperou que uma arma tão perigosa estivesse escondida ali. Alarmado, o chefe pergunta se ele está realmente bem. Explicando que até mesmo tocar a espada é insuportável para eles, Viu assegura que está tudo bem e pede a Porro que espere do lado de fora com o chefe. Porro se recusa, dizendo que não pode protegê-lo se estiver do lado de fora. Aceitando isso, Viu decide terminar as coisas rapidamente e tira seu martelo. O chefe então o alerta de que a espada também foi uma vez empunhada por uma poderosa bruxa, mas Viu calmamente ativa sua habilidade de decomposição e golpeia a espada com seu martelo. Isso causa que o selo feito de restrições em forma de contas se quebre instantaneamente. Enquanto o chefe da vila fica em choque, Viu rapidamente desembanha na espada enferrujada e manchada de sangue. Segurando-a com cuidado, ele fala com ela em um tom suave, dizendo que deve ter sido muito sozinha por tanto tempo. Dorido por ter sido abandonada, selada e deixada para apodrecer sob camadas de ferrugem e sangue antigo por tanto tempo. Confuso, o chefe da vila pergunta a ele com quem ele está falando. Viu calmamente responde que, se alguém pensa da perspectiva da espada, também pode ouvir sua voz. Então, subitamente, uma aura semelhante a uma sombra começa a se infiltrar na lâmina. Alarmada, Porro tenta correr para o lado de Viu, mas o chefe da vila a impede, advertindo-a para não se aproximar demais. Nesse momento,
Vil sente algo sinistro, pois percebe que a maldição da espada é fazer com que seu portador enlouqueça. A aura então assume a forma de um espírito, irradiando uma presença ameaçadora, chocando-o, enquanto ele pergunta: o que diabos é isso? Mas parece que apenas ele pode ver o espírito, pois Porro está confusa, perguntando o que está acontecendo. Enquanto isso, o chefe da vila calmamente pergunta se Vil está vendo o espírito da espada, explicando a Porro que algumas pessoas possuem a capacidade de ver o espírito selado dentro das espadas, e que essa contém um espírito, um demoníaco. Vil acredita que a maldição dentro dessa espada é puro mal, pois as ferramentas são feitas para servir aqueles que as empunham. Mas essa espada é amaldiçoada para rejeitar todos que tentam empunhá-la. O chefe da vila então sugere que ele a solte, pois está se tornando muito perigosa. Mas Vil se recusa. Ele sente uma profunda simpatia pela arma rejeitada, selada e temida como uma atrasadora de loucura. Mesmo agora, ele pode ouvir sua voz, suplicando dolorosamente por salvação. Ele então ativa sua habilidade de mão dourada e declara que é um ferreiro cujo dever é reparar ferramentas. Ele promete consertar a espada e lhe dá um nome, Izora. Com sua habilidade de refinamento divino ativada, ele martela a lâmina, enviando um feixe de aura que dispara para o céu. Enquanto isso, na capital do reino de Genegra, Caroline ainda está procurando por Vil sem sucesso. De repente, o espírito da espada ao lado dela sente algo e se vira bruscamente. Caroline nota isso e pergunta: o que está errado, chamando-o de Core. Core, olhando para a distante coluna de luz, responde que uma nova espada sagrada nasceu. De volta à vila, enquanto Vil termina de martelar a espada amaldiçoada, começa a brilhar e sua aparência muda, transformando-se em uma katana elegante. O espírito desta espada, cujo nome agora é Iozora, também muda e assume a forma de uma mulher vestida com um traje de sacerdotisa de um santuário. Quando Vil se aproxima da katana, Izora o cumprimenta, chamando-o de mestre ferreiro, mas então se corrige e o chama de seu criador. Vil gentilmente pergunta se ainda dói, ao que Iozora sorri e assegura que não. Ela se apresenta como o espírito da espada sagrada da escuridão, Iozora, e agradece a ele por lhe dar um nome. Vil fica chocado ao aprender isso, pois não sabia que a espada era uma espada sagrada. Que ele não sabia que ela era uma espada sagrada. Iozora explica que graças a ele, ela foi reencarnada como uma espada sagrada a partir de uma espada demoníaca. O chefe da vila permanece confuso, incapaz de ver Iozora. Porro, no entanto, agora pode vê-la claramente e sussurra como ela é bonita. Iozora, surpresa pelo comentário, se vira para Porro e pergunta se ela realmente pode vê-la. Vil então, de repente, joga a katana para Porro, assustando-a. Ela mal consegue pegá-la e fica surpresa, perguntando se apenas os heróis são supostos empunhar espadas sagradas. Antes que ela possa dizer mais alguma coisa, seus olhos se arregalam enquanto algo se move dentro dela. Inconscientemente, ela desembainha a katana e começa a realizar uma ampla variedade de técnicas de espada com surpreendente graça e precisão. Quando ela finalmente embainha a lâmina, ela sai de seu transe, convencida de que a katana guiou seus movimentos naturalmente. Vil diz a ela que ela deve ter a espada, porque tudo aconteceu desse jeito graças à inspiração que ela lhe deu mais cedo, naquela manhã. Surpresa, Porro pergunta se ela realmente fez isso. Vil confirma, explicando que ele alimentou a espada sagrada com mana, o que permitiu que ela evoluísse, assim como ela. Iozora, agora totalmente desperta como o espírito da espada, fica impressionada ao descobrir que até mesmo as armas podem evoluir. Ela acha Vil incrivelmente impressionante por ter conseguido fazer isso acontecer. Vil então explica que seu avô uma vez lhe disse que ele, como os ferreiros no Extremo Oriente, gravam seus nomes nas lâminas que forjam. Então, quando Vil deu um nome à katana, ele a infundiu com o poder da mão dourada, fazendo com que ela evoluísse em uma espada sagrada. O chefe da vila fica chocado com essa revelação, pois as espadas sagradas são tipicamente concedidas ao mundo apenas quando um apóstolo de Deus desce. Para um humano forjar uma é sem precedentes. Ao ouvir isso, Vil se lembra de que seu avô sempre lamentou nunca ter conseguido forjar uma espada sagrada por si mesmo. Vil se sente conflitado, orgulhoso, mas também sobrecarregado, porque não criou essa espada do zero. Ele apenas completou o que alguém mais começou. Ainda assim, ver Iozora feliz torna tudo valioso.
Por agora, ele simplesmente espera que um dia ele criará um relicário divino, inteiramente por si mesmo. Enquanto isso, longe dali, o espírito da espada de Caroline, Core, nota o feixe de mana da nova espada sagrada nascida. Ela fica atordoada. Não descendeu dos céus, mas nasceu neste mundo. Isso só pode significar uma coisa, que um humano criou uma espada sagrada. Caroline também fica chocada, mas rapidamente reúne as peças. Ela começa a rir, o que confunde Core. Quando perguntada por que está rindo, Caroline pergunta se o espírito ainda não entendeu. Vendo essa reação, Core pergunta, chocada, se era vil. Caroline confirma, dizendo que com isso o mundo agora reconhecerá sua habilidade, mas então rapidamente se torna séria ao perceber algo. Ela então salta daquele lugar alto e ordena a Core que localize a nova espada sagrada imediatamente. Alguns momentos depois, Vil e Porro deixam a vila em uma carruagem. Enquanto Porro dirige, Vil examina o mapa e aprende que a vila fim da estrada fica na borda do reino. Ele decide que eles devem ir para o Império de Maduka, desde que seja um lugar onde ele não é muito conhecido. Porro então expressa como está feliz por terem conseguido a carruagem. Vil responde que os aldeões a presentearam a ele em gratidão e ele não pôde recusar. Ele então diz a ela que está confiando a espada sagrada da escuridão a ela. Surpresa, ela pergunta se ele realmente quer que ela a use, ao que ele responde afirmativamente, dizendo que ela é perfeita para ela. Então, ele pede que ela cuide de Yozora e a use para proteger os outros. Yozora, sentada no topo da carruagem, comenta que o vento se sente incrível. Isso a faz sentir-se verdadeiramente viva aqui fora. Com um gesto de agradecimento, ela decide ensinar Porro esgrima. Porro fica surpresa ao ouvir que ela aprenderá esgrima. Então, subitamente, o vento se intensifica e eles avistam algo voando em direção a eles. Acaba sendo um dragão, que pousa repentinamente na frente deles. Vendo isso, Vil fica chocado, pois reconhece que é um dragão verde. O dragão então rapidamente decola novamente e Vil percebe que está se preparando para atacar do céu. Mas, em vez de se preocupar, ele acha fascinante. Suas escamas fazem materiais perfeitos para armadura. Ouvindo isso, Yozora comenta que parece que seu criador só vê o monstro como material vivo. Ela então sugere deixar o dragão para ele, dizendo que também será um bom treinamento para Porro. Porro fica atordoada e pergunta se Yozora está falando de combate real. Vil concorda, dizendo que é uma boa ideia, pois ele também quer ver as habilidades de Yozora. Enquanto o dragão gira no ar e mergulha para atacar, Yozora diz a Porro para se preparar. Eles ambos saltam em direção ao dragão, que começa a coletar fogo em sua boca, pronto para respirá-lo sobre eles. Enquanto Vil observa de baixo, Porro nervosamente desembainha sua espada. Com os olhos fechados, ela ataca o pescoço do dragão. Pensando que acertou um golpe crítico, ela chama Vil para olhar, mas então ela percebe que o ferimento não é profundo o suficiente. Pior ainda, o dragão se vira e carrega novamente, sua boca cheia de chamas. Enquanto ela flutua no ar com o poder de Yozora, o pânico se instala. Ela não sabe o que fazer. Yozora então gentilmente lhe diz para se calmar. E guiando suas mãos na espada, ela lhe diz para confiar na lâmina e ela, por sua vez, se conectará ao seu coração. Yozora a urde abrir os olhos e ouvir atentamente. Porque mesmo nas profundezas da escuridão e do desespero, ela deve agarrar o vislumbre de esperança. Com as palavras de Yozora limpando sua mente, Porro abre os olhos e agora pode ver exatamente onde atingir. Enquanto Yozora sussurra que estará ao seu lado, o dragão respira fogo sobre elas. Porro então carrega diretamente através das chamas, e com um golpe limpo e decisivo, corta a cabeça do dragão. Tanto ela quanto o dragão caem no chão, mas ela pousa em segurança. Overjoyed, Porro corre para Vil, gritando que finalmente conseguiu. Vil sorri e diz a ela que fez um bom trabalho. Mas Yozora observa que Porro não conseguiu usar nem 1% de sua verdadeira força e falhou em matar o dragão em um único golpe.